E aí, vamos falar sobre a prova de humanas do Enem 2023? Vamos nessa. A prova de humanas 2023 manteve alguns elementos das edições anteriores, como, por exemplo, deu ênfase aos grupos minoritários, povos afrodescendentes, populações indígenas e, é claro, mulheres. A começar pelo tema da redação, que é completamente dialogável com uma série de questões que aparecem na prova de humanas, como, por exemplo, a questão que trata sobre a modernização tecnológica que vai chegar a partir da década de 30, trazendo uma série de elementos responsáveis pela racionalização do trabalho, sobretudo do trabalho doméstico, o que deu muitas vezes às mulheres que estavam nesse setor a oportunidade de ter mais tempo para um convívio social, que é a resposta, inclusive, da questão. Além disso, é importante notar que as questões da prova são questões extremamente interdisciplinares. Isso quer dizer que dava para resolver não só por história e não apenas por sociologia. Quando as questões deram de filosofia, elas até apresentavam um caráter conceitual, mas em geral, a prova do Enem manteve uma postura de ser conteudista sem ser conceitual. Ah, Paulo, como assim conteudista? Eu consegui resolver por interpretação. Calma, eu explico. Toda prova exige que o aluno tenha uma base de conteúdo. É claro que essa base de conteúdo pode ser um pouco mais aprofundada ou um pouco mais superficial. No que se refere à prova do Enem, caso o aluno tenha uma base de conteúdo, ainda que não seja uma base tão profunda, ela pode ser sim utilizada para direcioná-lo na sua interpretação sobre os textos, fontes e imagens que são apresentadas ao longo da prova. Então, essa história de que a prova é meramente interpretativa, esquece, isso não é dessa maneira, não é dessa forma que a prova é trabalhada. Ocorre que a prova do Enem, como todas as provas que aconteceram anteriormente, ela não vai te cobrar o que é o conteúdo. Ela quer que você use o conteúdo que você já tem para interpretar, analisar, relacionar, comparar, compreender, caracterizar, ou seja, para que você possa recrutar as habilidades que são exigidas na matriz de referência do Enem. Lembre-se que a sua prova é pautada em competências e habilidades, e essas competências continuaram frequentes na prova do Enem. Paulo, mas eu vi que quase não caiu história. Será que não caiu? Como eu já falei, a prova é estruturada em competências e habilidades, e as competências que costumam cair na prova de humanas continuaram amplamente presentes. A competência 1, cultura e identidade, que aparece na questão sobre a vaquejada em Caicó, no Rio Grande do Norte. A competência 3, que trata de instituições, sociedades e conflitos, que onde vai aparecer, por exemplo, na questão relacionada às ligas camponesas. Aliás, observe que essa questão das ligas camponesas e a sua relação com a ditadura militar poderia ser muito melhor, muito mais facilmente resolvida se o aluno já soubesse o que foram as ligas camponesas. Ou seja, é mais uma prova, é mais uma evidência que a prova do Enem, ela quer que o aluno domine conteúdo. O que ela não quer é aquele conteúdo decoreba. Por exemplo, a prova não vai te perguntar o que foram as ligas camponesas, mas uma vez que você sabe o que são as ligas camponesas, você terá que exercer as habilidades de interpretar, de relacionar, de compreender ou até mesmo de caracterizar. Nessa questão específica, ela pede que o aluno compreenda, por exemplo, que a ditadura militar, buscando desmantelar e enfraquecer as ligas camponesas, que eram organizações sociais que promoviam a mobilização das massas camponesas em prol do direito da terra, buscou então criar sindicatos rurais para simplesmente controlar as tensões políticas e desmobilizar a população rural. Ou seja, sabendo disso, o aluno saberia encontrar muito mais facilmente a resposta. Lembre-se, por exemplo, que a prova não vai mais te perguntar sobre quais os antecedentes da Revolução Francesa. Não, ela quer que você estude Revolução Francesa, mas acima de tudo, para que você consiga identificar quais as transformações trazidas por esse processo revolucionário que mudou o mundo e inaugurou o mundo contemporâneo aqui no Ocidente. Por exemplo, a questão que trata sobre um determinado padre que se escondeu num determinado castelo e passou a educar a filha do nobre que controlava o castelo. Ali, o que a questão quer que você domine? As transformações e os processos que ocorreram no momento em que essa mulher
passou a ser educada. E qual a relação com a Revolução Francesa? Foi na Revolução Francesa que começou-se a defender abertamente a educação das pessoas em geral, uma educação universal, não só de homens como também de mulheres. O filósofo iluminista Condorcet, que acabou sendo guilhotinado inclusive durante a Revolução Francesa, já defendia a educação feminina. E é claro que outros filósofos como Immanuel Kant defendia que a educação era responsável por promover a autonomia dos indivíduos, ou seja, o exercício do livre pensar. E observe que no próprio texto que trata sobre a Revolução Francesa e que trata sobre a educação que o padre promoveu a essa garota, deu a ela uma melhor opinião sobre si mesmo, ou seja, ela passou a ter autonomia, ela passou a ter uma habilidade de conseguir se compreender no mundo. Observe que a prova do Enem, meus caros, não é uma prova tradicional, no sentido usual do termo, mas é, acima de tudo, uma prova que quer que o aluno se debruce, quer que o aluno desenvolva e quer que o aluno exerça as suas habilidades mentais e cognitivas e que possa ter sobre si a sua autonomia. É uma prova que foi muito boa, porém é uma prova que acredito que possuirá um desvio padrão pequeno. E o que é o desvio padrão? A diferença das menores notas para as maiores notas. Eu particularmente acredito que é uma prova que a sua pontuação será considerada boa se você tirar entre 35 e 40 pontos, tá? Se você tirou, por exemplo, 36, 37, 38, você está numa média boa. Para cursos competitivos de ampla concorrência, sempre acima de 40. Os demais cursos que não são tão competitivos como, por exemplo, medicina, uma pontuação a partir de 33 pontos já é uma pontuação razoável. Ainda assim, a pontuação média, que eu acredito que vai ser dessa prova, será entre 35 e 38 pontos. Enfim, a prova é uma prova que mantém alguns padrões bem característicos da prova do Enem. É uma prova que, de uma maneira geral, trouxe temáticas muito interessantes relacionadas à mulher e que dialoga, inclusive, com o tema da redação. É isso, meus caros. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho e espero que vocês tenham aplicado as nossas estratégias trabalhadas aqui no canal Mais História com Paulo Telles. Estratégias de como, por exemplo, resolver questões identificando os erros de extrapolação, contradição. Por exemplo, a questão sobre os Incas. Logo na primeira letra ela fala sobre direitos humanos. Direitos humanos é uma completa e absoluta extrapolação no universo dos Incas. Afinal de contas, a ideia de direitos humanos só começa a aparecer propriamente dito no campo da lei após a Segunda Guerra Mundial. Então, meus caros, é isso. É um comentário geral. Ao longo da semana eu vou soltar vídeos resolvendo especificamente as questões da prova do Enem, mas espero que vocês tenham um sucesso, um excelente desempenho na segunda etapa da prova, que compreende a prova de natureza. Meu trabalho até aqui fica por hora, fica por aqui, mas estarei sempre com vocês. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!